Olá, boa noite, então. Bem-vindos aí à nossa aula, segunda aula de filosofia do direito, né? Filosofia jurídica. Nossa, aliás, eu tô ficando louco. Eu acabei de dar essa aula pro pessoal do quarto. Nossa aula de sociologia jurídica. Vou até começar de novo. Olá, pessoal. Tudo tranquilo? Bem-vindos à nossa aula de sociologia jurídica. Vamos, né, introduzir a nossa primeira aula. Vamos falar um pouco sobre qual que é a natureza da disciplina, quais são as principais é, características, né, desse campo do pensamento, o que, que nós pretendemos com isso, né, com esse estudo, com a análise da perspectiva sociológica do direito. Ah, a galera tá chegando aí ainda, vamos aguardar um pouquinho para esperar o pessoal entrar. Vamos lá, nos próximos dias eu pretendo colocar lá na plataforma Moodle os tópicos principais que a gente vai discutir, colocar lá um pouco do material. Já já eu mostro para vocês aqui a capa do livro que a gente vai usar como livro base, né? Um livro bem interessante. Mas aí, tudo tranquilo? Sobreviveram bem aí a semana? E esse calorão danado aí? Nossa, o clima tá super seco, né? E nos lugares que vocês moram, aí tem faltado luz também, com frequência? Essa semana foi. Essa semana aqui de. Foi um absurdo, cara. Chega no comecinho da tarde, começa a faltar luz, pisca, vem e volta, vem e volta. Não aconteceu tanto assim, mas aconteceu umas. Que eu me lembro agora, pelo menos umas 3 vezes. Muito, assim, muito próximo, né? De dias seguidos faltando energia. Atrapalha bastante a gente, né? Olha, está no sítio. Melhor coisa que você faz. Você sabe que eu cresci no sítio também, morei no sítio até os 17 anos. Eu nasci em Santos e eu morava no Guarujá, né, até os 7 anos, mais ou menos, de idade. Aí a minha família mudou para Pedro de Toledo, que é uma cidadezinha no interior de São Paulo. No litoral, na verdade, no litoral sul de São Paulo. E em Pedro de Toledo não tem praia, embora fique próximo ali, né? Fica próximo da região praiana. Mas eu morava num sítio. Eu morei lá dos 7 aos 17 anos, mais ou menos. Foi um período bem bacana. Eu adorava lá aquele ambiente rural, né? Tinha um pomar atrás de casa. Você ter aquela liberdade toda, né? Pra você correr, brincar para todo lado. Tinha um tanque em frente de casa, né? Pra pescar, brincar lá. O meu pai era caseiro no sítio, né? E a gente morava lá. Era super bacana, era muito legal, né? Ter tido a chance de ter essa experiência, né? De crescer no meio do mato. Crescer um bicho do mato lá. Ajuda bastante a gente até a moldar caráter, eu acho, né? Você ter esse tipo de experiência, cuidar de horta, plantar, né? Capinar ali, você ter desde cedo essa experiência de saber de onde as coisas vêm, né? De trabalhar na terra, de plantar, não só de plantar, mas de fazer coisas, né? Construir coisas ali, de ter a chance de brincar na terra, brincar de fazer coisas, brincar de construir coisas, né? De você ver o mundo, no fundo, meio que o mundo funcionando do jeito que ele é de verdade, né? É muito
Muito bom, muito importante. Poucas pessoas têm essa oportunidade, verdade. Mas então, vamos lá, pessoal. Nós vamos discutir aqui em Sociologia Jurídica esses tópicos fundamentais. Vocês estão conseguindo ler aí? Estão conseguindo ouvir a minha voz direitinho? A gente vai começar discutindo as origens do objeto de estudo da sociologia jurídica, ou seja, mais ou menos qual que é o contexto histórico em que ela surge, por quê e qual que é o sentido, né, de você estudar esse tipo de disciplina. Não só dentro do curso de Direito, né, por que faz sentido dentro de um curso de Direito você estudar sociologia jurídica, mas também em geral. Né, qual que é o seu interesse em geral, você entender o direito a partir de uma perspectiva sociológica. O nosso segundo tópico tem a ver com as hipóteses fundamentais da sociologia jurídica. Ou seja, uma vez que a gente já entendeu mais ou menos o que é o campo da sociologia jurídica, nós vamos entender então quais são os parâmetros, né? Então, o que separa a sociologia jurídica do direito. A gente vai entender os elementos fundamentais que a sociologia jurídica estuda e em que ela se diferencia do estudo em geral do direito. Porque vejo que são estudos bastante aproximados. De um modo geral, por mais que muita gente hoje em dia, infelizmente, compreenda ou pense o direito como uma coisa técnica, né? Decoreba de lei. Infelizmente, essa nossa cultura do concurso leva muito a isso, né? Essa ideia do decorar coisa. Muita gente pensa que direito é burocracia jurídica, né? Mas ele está muito longe de ser isso, né? Toda a história do direito é a história da filosofia do direito, né? Historicamente, direito sempre foi filosofia do direito. Até muito recentemente, quem fazia direito, né? Quem tinha a possibilidade de atuar dentro do campo do direito era quem fazia filosofia, né? Filosofia se especializando em direito, fazia filosofia jurídica. Mas, né, o campo do direito ele é diferente do campo da sociologia jurídica. Nesse segundo tópico a gente vai discutir um pouco isso. Né? Então, quais são os limites, qual é o escopo dentro do qual se discute a sociologia jurídica e como isso se separa do estudo em geral do direito. Esse nosso terceiro tópico ele vai estar relacionado com o estudo do direito vivo. Né? Ou seja, compreender o direito a partir de uma lógica em que ele seja um elemento constituinte da sociedade, das transformações sociais, da cultura de um povo. Isso vai estar muito próximo, né? Isso é uma abordagem de direito muito aproximada daquilo que nós vimos na aula passada com o Barão de Montesquieu. A gente vai depois na nossa outra disciplina em Teoria Geral do Estado discutir um pouco mais aprofundadamente Montesquieu, as perspectivas diferentes de direito dependendo do tipo de sociedade, de regime político. Mas no caso do direito vivo, ou seja, da interpretação do direito a partir dessa lógica de direito vivo, ele vai além ainda disso, né? Não só pensando no direito comparado com os regimes, né, estrutura social em geral, mas a própria dinâmica da mobilidade, das transformações da ideia de direito na sociedade, as transformações dos valores e dos costumes sociais, como sendo a mola que impele as transformações do direito. Né? Na sequência, a gente vai discutir um pouco dessas relações entre sociedade e indivíduo, ou seja, as relações entre as normas que regem o funcionamento da sociedade e como isso impacta, né, a vida, a dinâmica da vida individual. Né? Isso é muito importante, né, entender. Então, o que é a ideia da justiça, o que são as noções básicas e fundamentais de certo e errado, e, separado disso, o que é regra. Né? São coisas um pouco diferentes. Né? Compreender
os parâmetros que estabelecem por que as pessoas fazem aquilo que elas fazem e o que determina que isso seja certo ou errado. Qual é o impacto da sociedade na definição dessas normas, né? Na definição do certo e errado. Porque, por exemplo, a gente precisa pensar que, por mais que hoje, nos nossos dias atuais, quando a gente pensa em direito, a gente vincula a ideia de direito com a ideia de justiça, com razão, né? Embora não sejam sinônimos completos, direito, né? Sistema judiciário não tem a ver necessariamente, não tem a ver automaticamente, de forma completa e acabada com justiça, mas existe uma relação muito próxima, existe uma relação muito forte. Mas essa relação é apenas forte, não completa. Então, onde que se separa isso? Onde que o direito se separa da ideia de justiça? Onde que o direito se separa da ideia de virtude? Ou onde as virtudes, né, estão relacionadas com aquilo que é comportamento social, né? Aquilo que as pessoas fazem no seu dia a dia, no seu cotidiano, o que define que isso seja certo ou errado? Por que aquilo que as pessoas fazem em geral na sociedade vai ser definido como certo ou errado, né? Quais são as normativas, quais são os fundamentos por trás disso? Por que as pessoas fazem aquilo que elas fazem em sociedade e chamam isso de certo ou chamam isso de errado? Um exemplo, só para esclarecer um pouco o que seria isso. Então vamos pensar aqui em, sei lá, mutilar pessoas. Mutilar pessoas no Brasil ou na nossa sociedade parece certo? É algo que nós consideraríamos com naturalidade, né? Por exemplo, atribuir à polícia ou atribuir ao braço do Estado o direito de mutilar pessoas, a gente faria isso com tranquilidade? Ou, por exemplo, castigos, né, físicos envolvendo mutilação, a gente aceitaria isso com naturalidade? Por exemplo, o pai de família poderia ter o direito de mutilar um filho, né, para educá-lo? Né? Provavelmente não. E cortar o clitóris das mulheres quando elas atingem a adolescência, a puberdade, para evitar que elas tenham prazer sexual. Será que uma coisa que a gente interpretaria isso com naturalidade? Né? Provavelmente não, mas não na nossa sociedade. Em outros lugares tudo isso existe. Né? Há países, há situações em que mesmo que não esteja na lei, a mutilação é tolerada ou considerada algo normal, até virtuoso. Por exemplo, nos países em que se mutila mulheres, você corta o clitóris dela para que elas deixem de sentir prazer durante o ato sexual, isso é feito por uma razão que é ligada à ideia de virtude. Né? Você faz isso para que a mulher torne-se uma boa mulher, né? Ela viva uma vida matrimonial não orientada, ela vive uma vida sexual, na verdade, mais do que uma vida matrimonial, voltada não para a busca do prazer, e sim para a satisfação do marido, porque nesse tipo de cultura, a vida da mulher só tem valor no sentido, num contexto em que ela serve como uma ferramenta para os instrumentos da vontade do marido. Ela é um mero instrumento, né, da vida familiar. Ela é, em muitas situações, propriedade do marido. Né? O marido tem autoridade, tem controle sobre a mulher e não se espera que ela tenha felicidade, não se espera que ela alcance prazer sexual, por exemplo. Né? Tudo isso é feito em nome da religião, em nome da virtude, etc, etc, etc. Veja que os nossos valores são muito diferentes. Então, os nossos hábitos, a nossa cultura, as nossas condutas nos levam a fazer coisas distintas e atribuir a essas coisas os valores de certo e errado. E quem é que define isso? Como é que se define isso? Né? Nós vamos também falar em direito estatal e extraestatal, ou seja, as normas e as regras que regulamentam as vidas das pessoas dentro e fora do campo do direito do Estado. Por exemplo, vocês entendem que as regras que fazem com que as pessoas vivam do jeito que elas vivem, muitas vezes elas são mais fortes quando elas não são leis escritas, são leis ditadas pelo costume, né, pelas interações sociais,
do que quando elas são leis escritas e, portanto, leis ditadas pelo Estado. Né? Nós já discutimos isso quando falamos lá do Emile Durkheim, né? Na definição daquilo que é normal, daquilo que é patológico. Então veja, o que vocês acham? É mais fácil qualquer pessoa da nossa convivência, um homem aqui em Vilhena, alguma pessoa que vocês conheçam, ou mesmo sem conhecer, alguém que seja aqui da região que nós moramos, vocês acham que é mais fácil alguém roubar outra pessoa, alguém assaltar alguém, ou entrar lá na nossa sala de aula, na AVEC, usando saia? O que vocês acham que é mais fácil de acontecer? Um homem, aqui em Vilhena, assaltar alguém, ou ele entrar na sala de aula usando saia? Eu vou esperar a resposta de vocês aqui. Vamos lá. Assalto ou saia? E aí, vocês estão dormindo? Todo mundo largou aí só o perfil assalto? Com certeza assalto, com certeza assalto. Quando foi uma situação que vocês viram um homem usando saia? Muito raramente, muito raramente. Né? Muito raramente. Né? Se o sujeito usar uma saia, provavelmente ele vai ser um travesti, né? Um homossexual assumido que se veste de mulher e tudo mais, mas são pouquíssimas pessoas que têm esse tipo de postura. Por exemplo, o sujeito que não seja homossexual, né? Provavelmente ele nunca vai usar uma saia, muito menos fazer isso frequentando lá o ambiente da faculdade. Mas vejam, onde é que está dito? Onde está dito que é proibido o homem usar saia? Por exemplo, a gente falou do calor danado que está aí agora, não é isso? Então, passando aqui um perrengue com esse calor, essa coisa toda. Ué, usar uma saia não seria mais fresquinho do que usar calça, por exemplo? Né? O próprio clima impulsionaria as pessoas em direção a usar uma roupa mais fresca. No entanto, vejam que é muito mais fácil, existe uma probabilidade muito maior, né, de uma pessoa cometer um crime de assalto que está, né, isso está previsto em lei. Você tem lá vários dispositivos legais que penalizam esse tipo de ação. E embora não haja nenhuma penalização formal, nenhuma penalização legal para homem que usa saia, é muito mais fácil que alguém cometa um crime de assalto do que alguém entrar numa sala de aula usando saia, apesar de não estar cometendo crime nenhum. E quem que define isso? Como se define uma indesejabilidade, uma situação que é tão absurdo você pensar um aluno entrar na faculdade usando saia, que quando eu falei isso aqui, eu aposto que vocês tomaram um susto. Né? Ninguém pensou, imagina que coisa absurda, de onde sai um exemplo absurdo desse? Que é tão fora da curva isso, tão fora do nosso costume, que você nem para conceber a possibilidade de alguém fazer isso. Mas não é proibido. Veja, não é proibido pela lei, mas é proibido pela sociedade, é proibido pelo costume. É proibido pelos usos e pelo costume. É proibido pelo simples fato de que se alguém entrar, todos vocês vão olhar e ficar... que absurdo! Vocês vão olhar e fazer... né? Dar risadinha. Você veja, se alguém cometer um crime de assalto, vai ser preso, vai parar na cadeia, talvez seja até morto pela polícia, pode ser morto lá por outros pesos dentro do sistema penitenciário. Ele vai se arriscar a tomar contato com o crime organizado, pode ser aliciado pelo PCC, pode ser morto por uma facção criminosa dentro da cadeia, vai ser estuprado, vai ser morto, vai acontecer o diabo com o sujeito dentro da cadeia, né, por conta de um crime, né, de assalto. O sujeito vai ser institucionalizado, vai acontecer o diabo com ele lá dentro. Veja, então, essas são as consequências de você cometer um assalto. E veja que muito mais gente comete assalto do que cometer o crime de entrar, por exemplo, numa sala de aula vestindo saia, em que a punição vai ser a risadinha de vocês. A pessoa vai fazer... E isso é mais
cruel. A pessoa entende isso como uma punição mais violenta, mais arbitrária, mais agressiva do que a pena de prisão. Veja então o poder que o olhar de vocês tem para coibir, né, as atitudes das pessoas. Que eu falei de saia, certo? Então vamos pensar num exemplo um pouco menos extremo. Calça-boca de sino. Quais são as chances de vocês verem, por exemplo, alguém entrando numa sala, assim que as aulas voltarem, usando uma calça boca de sino? O que vocês acham? É mais fácil vocês verem alguém assaltando alguém na rua lá, pleno horário comercial na avenida principal da cidade, ou ver alguém usando uma calça boca de sino na sala de aula? Você viu? Um assalto é mais provável do que o uso de uma calça boca de sino, um terno de lapela, né? Com aquela aqueles ternos antigos e antiquados, aquela coisa toda. Você vê, quem dita isso é o costume. Vejo que as pessoas tendem a observar, né, mais os hábitos, né, as regras ditadas pelo costume do que as regras positivadas e garantidas pelo direito, garantidos até pela autoridade do Estado. Então essa relação entre direito estatal e extraestatal é uma coisa muito forte. No tópico 6, o sexto tópico, a gente vai falar também sobre direito e literatura. Já leram Alice no País das Maravilhas? Hein? O livro e não o filme, né? Não tô perguntando quem viu o filme, tô perguntando quem já leu o livro. Alice no País das Maravilhas, vocês já leram? Então, ele está na nossa lista de textos fundamentais. A gente vai fazer um trabalho, vamos fazer uma discussão, né, sobre Alice no País das Maravilhas. Então, vocês já podem, né, separar os livros de vocês. Procurem nas suas bibliotecas aí o livro, já deixe separado para ir lendo. Mas para o final da disciplina, para o final do semestre, nós vamos fazer uma atividade sobre ele. Desculpem. Eu vou marcar a data. Talvez no final do primeiro bimestre, agora a gente já faça isso. Então já vão lendo. É um livro muito fácil de achar, né? Se vocês não tiverem aí, é fácil encontrar, é fácil achar os PDFs aí para fazer leitura. Ou seja, é um livro que já é de domínio público, então é fácil ser encontrado, né? Esse livro é interessante para pensar lógicas jurídicas, né? Lógicas de direito que vão para além daquilo que é o nosso normal, né, de hoje em dia. Ou seja, nós temos aí diversas perspectivas jurídicas, por exemplo, a estatal e a extraestatal, né, são dois tipos de direitos, dois tipos de lógicas jurídicas diferentes, mas para além disso, no passado nós já tivemos ideias de direito, perspectivas de direito, né, que eram bastante diferentes. Por exemplo, se você pensar o que era direito, sociedade, poder no Brasil na época do Império, né? Isso tudo era muito diferente. As leis brasileiras na época do Império incluíam, por exemplo, escravidão. Né? A escravidão era legalizada, você podia comprar e vender seres humanos. Né? Parece com aquilo que nós temos hoje? Então você tem uma lógica jurídica ali bastante distinta, mas existem outras. Né? A gente vai discutir um pouco isso, entender a ideia de direito a partir de um tipo de pensamento que não é o nosso. Depois a gente vai falar também sobre modernização do direito, ou seja, a perspectiva do direito que não é aquela que existia na Antiguidade Clássica, aquela que existia na Idade Média. A gente vai falar sobre uma ideia de direito que é a ideia do direito contemporâneo. Isso tem alguma relação com o que a gente está discutindo em Teoria Geral do Estado. Né? Alguns pressupostos de direito muito fundamentais que são muito típicos do Estado no qual nós vivemos hoje. E o tipo de direito moderno, né, contemporâneo,
que norteia o nosso ordenamento jurídico vai estar muito vinculado a essas características. Então, pensar direito como uma coisa racional, direito como um tipo de direito institucionalizado, baseado numa ideia de julgamento considerado justo em várias instâncias, ou seja, todas as características fundamentais que definem aquilo que é o direito atual. Então a gente vai esmiuçar alguns desses tópicos e é muito interessante fazer esse tipo de discussão. Depois a gente vai falar sobre a natureza ou naturalidade do fenômeno jurídico, né? Então, esse é um texto muito interessante de um autor chamado Pontes de Miranda, né? Um dos maiores autores aí dentro do campo do direito. Ele fala sobre a natureza do direito, né? O que é o pensamento jurídico, o que é o direito agindo dentro do âmbito das instituições, o que é o direito aplicado pelo sistema judiciário. Ele faz uma discussão muito interessante, né, que vale a pena ser acompanhada, vale a pena ser lido. Depois a gente vai falar sobre direito como instrumento da mudança social instrumental, ou seja, direito como sendo parte do instrumento da mudança, direito como sendo algo que reforça, né, os elementos da mudança social, direito como sendo parte da estrutura da mudança social ou direito como sendo algo que barra isso. Ou seja, direito assumindo um papel progressista ou não dentro da sociedade, direito dentro da sua evolução junto com a sociedade ou barrando essa evolução. É uma discussão bastante interessante. A gente vai falar também sobre a emergência de novos sujeitos no direito. Isso é interessante quando a gente pensa na sociedade brasileira, né, que vem evoluindo bastante ao longo do tempo. Vocês acompanharam aí nas redes sociais, né, no noticiário, esses casos em que você viu aquele debilóide humilhando o entregador, né, dizendo: você tem inveja da minha pele, você tem inveja disso aqui, não sei o que, tá. Vocês se lembram disso? Vocês viram isso aí, acompanharam nas redes sociais? Vocês viram o desembargador, né, dando carteirada? Vocês viram, né, aquele sujeito lá, aquele casal lá do cidadão não, né? Engenheiro civil, melhor que você, não sei o que. Vocês viram isso aí também? Ou seja, a sociedade do privilégio, a sociedade de gente que é incluída, de gente que presta e gente que não presta, a sociedade do cidadão de bem, né? A sociedade de gente que tem nome, né? O nome da família. Fulano, não, se é fulano falou, então sim, né? Se fulano falou, tá falado. Essa ideia de que, por exemplo, essa sociedade em que o sujeito faz direito, conclui um curso de direito, não tem título de doutorado e se chama de doutor. Mas por que se chama de doutor? Porque serve como um título de nobreza para diferenciá-lo do resto. Isso, a juíza... Obrigado, Gabriele. Mais um exemplo importante aí. A juíza que condenou o negro mencionando a raça, né? Citando a raça como se fosse algo que diminui alguém. É isso, porque isso inclui, no âmbito de quem é cidadão de bem, também a cor da pele. Quem que é cidadão de bem? Obviamente são os brancos. Negro, né? Preto é gente. Para pessoas que pensam isso, para pessoas que agem dessa maneira, baseado nesse tipo de critério, para o racista, para gente que se acha melhor do que os outros, para gente que acredita, né, que assumiu essa ideia de que há cidadãos que estão acima dos outros, para esse tipo de gente, né? Para esse tipo de gente, o outro é uma coisa, o outro é o banal, né? Eles introjetaram tanto essa ideia do conceito de privilégio, você ser alguém em detrimento de quem não é alguém, né? Que isso vai
tem um impacto muito profundo na maneira como eles vivem a própria vida e como eles veem o mundo em geral. Você imagina esse tipo de gente dentro do judiciário, dentro das estruturas de poder. Né? Tudo aquilo que eles fazem está permeado por isso. Como eu já falei aqui, essas pessoas que fazem questão de ser chamadas de doutores, apesar de não terem título de doutorado, porque fizeram direito, tem muito a ver com isso. Alguns anos atrás tinha um juiz que queria obrigar o banco a mandar colocar o doutor, né, no talão de cheque na frente do nome dele, porque ele era doutor, né, porque era formado em direito, porque era juiz, né, como se isso fosse um título de nobreza. Né? Faço questão de ter essa distinção diante dos outros. Né? Doutor não como um título de qualificação intelectual, né? Não como um título intelectual, mas como um título de nobreza. Essa doença, né, que permeia a nossa sociedade é uma coisa muito forte. Então, numa sociedade em que gente que possui esse tipo de mentalidade aplica o direito, faz as leis, né, e compõe as estruturas de coerção do Estado, né, ou seja, faz parte da Polícia Federal, faz parte aí do Ministério Público, da Defensoria, esse tipo de coisa. Você imagina se gente assim faz parte da estrutura do judiciário, faz parte do nosso Congresso, e são essas pessoas que fazem e aplicam as leis. Qual será a relação entre direito e mudança social? Qual será a relação entre direito e o aumento da cidadania, né, da ideia de cidadania? Vai ser uma relação hostil. Né? Direito é um instrumento, é uma arma na mão de um grupo de pessoas que quer manter o privilégio. Não é isso que acontece muito na sociedade brasileira mesmo hoje? Você vê lá as pessoas que têm acesso ao poder fazendo leis para garantir os seus próprios privilégios. O cara que tem a possibilidade de estabelecer a regra, ele estabelece uma série de privilégios para ele mesmo, para receber salários, para receber subsídios, para receber isso e aquilo, para fazer com que ele tenha acesso a uma série de mamatas, né, que o cidadão comum, aquele que não é gente, jamais vai ter. As leis, elas são feitas para manter uma ordem, para manter um status quo, né, em que aquele que é o estranho, aquele que é um diferente nesse ninho, jamais vai ter acesso. Isso é uma coisa muito forte e muito poderosa. Na Constituição de 88, que tentou mudar isso, que tentou reverter esse tipo de postura, esse tipo de valor, né, justamente porque ela propôs uma série de outros elementos, uma série de outras normativas, uma série de outros parâmetros que vão nortear nossas leis. Ela tentou combater esse tipo de situação. Mas do ponto de vista prático, veja como isso é difícil se aquelas pessoas que são responsáveis pela implementação das leis, elas mesmas não querem mudar essa condição de privilégio. Elas não querem cidadania porque elas são gente enquanto outros não são. Se eu ajo dentro do judiciário, dentro do Ministério Público, dentro das estruturas de coerção do Estado, para fazer prevalecer a cidadania, então eu estou me diminuindo. Né? Porque antes eu era fulano, se é alguém que manda, né, que dá carteirada, porque eu entro aqui sem documento nem nada, porque sou eu, entendeu? Todo mundo me conhece, todo mundo sabe quem eu sou. Se você quiser barrar minha entrada aqui, eu acabo com a sua vida. Eu sou amigo do seu chefe, eu ligo lá, eu faço ele te demitir, eu faço você ser transferido para depois de onde o vento faz a curva, né? Para depois de onde o Judas perdeu as botas. Eu acabo, né, com a sua carreira, porque eu conheço o seu chefe. Eu conheço o chefe da repartição onde você trabalha. Entendeu? Porque eu tenho acesso à estrutura de poder. Gente que pensa assim nunca vai agir para fazer prevalecer o conceito, né, a ideia de cidadania, o comportamento orientado para a cidadania na nossa sociedade. E isso é uma coisa muito poderosa. Você vê, mesmo com as leis que nós temos hoje, mesmo com a Constituição de 88, veja a dificuldade do cidadão brasileiro ter acesso às leis, ter acesso ao próprio sistema judiciário. Mesmo hoje no judiciário,
Você tem aqueles entraves que são pequenos, mas fazem toda a diferença e que impedem a cidadania. Por exemplo, você precisa estar bem trajado para entrar no fórum. O que significa estar bem trajado para entrar no fórum? Né? Contem aí para mim aí no chat, o que significa isso? Está trajado de forma adequada, né? Isso vai variar a nomenclatura, mas essencialmente significa usar trajes adequados. Mas o que significa usar trajes adequados? E se eu só tenho uma roupa? E se eu só tenho uma bermuda furada e ainda assim eu quero acessar a justiça para fazer prevalecer os meus direitos? E se eu não tenho sapato, eu só posso entrar descalço? Então eu não sou considerado gente, eu não posso ter acesso ao judiciário, é isso? A resposta é exatamente isso. É exatamente isso. Isso vem mudando um pouco. Você tem alguns juízes, né, que vem mudando essa postura. Mas infelizmente a grande maioria não tem essa mentalidade. Né? Então, pessoas que não têm acesso aos elementos básicos da própria sobrevivência tem a sua cidadania tão atacada que ela chega a ser inviável pela ausência das coisas mais banais, das coisas mais simples. Por exemplo, um short, uma calça. Né? Se eu não tenho calça, eu não posso entrar no fórum. Se eu só tenho um short furado, eu não consigo ter acesso direto à justiça. Não vão me deixar nem entrar porque eu não sou gente. Claro que isso de você ter alguém lá barrando fisicamente, né? Não, você não vai entrar, nem sempre vai ser assim. Né? Se você o sujeito bater o pé, ele acaba entrando. Mas o ponto é, uma pessoa que não tem nem acesso a isso, tem a postura mental de chegar no fórum e se impor, dizendo, não, eu sou cidadão, e ainda que eu só tenha esse short furado, essa camisa regata rasgada, eu vou entrar, eu vou acessar os meus direitos diante do judiciário, porque eu posso. Eu sou cidadão tanto quanto qualquer outra pessoa. Vocês acham que isso é provável? Que essa postura é provável? Contem aí pra mim no chat. Vocês acham que essa postura é provável? Alguém que não consegue nem ter uma calça para vestir tem a postura mental de quem chega no judiciário e diz, eu sou cidadão. Eu vou entrar, eu posso. Não, né? Essa pessoa não tem essa postura mental. Vejo que aquilo que a gente chama de cidadania depende da capacidade do cidadão de fazer valer, de fazer prevalecer os seus direitos. Se uma pessoa está quebrada, mutilada, se uma pessoa está humilhada, se uma pessoa está passando necessidade das coisas mais básicas, mais fundamentais, obviamente ela também está passando necessidade de cidadania. Obviamente ela carece também das ferramentas para fazer valer a sua própria defesa da cidadania. Ela não tem a capacidade de fazer isso sozinha. Né? Então é por isso que a nossa Constituição ela tenta criar um monte de dispositivos para que essas pessoas tenham também acesso ao judiciário. Mas se elas chegam lá, o atendente, o porteiro, né, o pessoal da segurança ali na entrada já olha assim, se o juiz tem uma postura que isso é gentinha, deixa ele para lá. Se aquelas pessoas que deveriam fazer prevalecer o direito e a cidadania, elas próprias são o entrave, como é que a pessoa consegue dar esse passo além e ter a sua cidadania garantida, ter os seus direitos defendidos? Ela não consegue. É impossível. Porque a pessoa não tem as ferramentas para isso, ela não conseguiu desenvolver essas ferramentas. Então você vê, muitas vezes o direito ele não é um elemento da mudança social, sendo o direito que garante a igualdade, o direito que garante que todo mundo terá direitos iguais, né? Que você tem o direito de ser tratado como consumidor de forma adequada, etc, etc, etc. Muitas vezes, infelizmente, e até de forma estrutural, o direito na nossa sociedade é um escudo de um grupo de pessoas que se esconde atrás dele e barra o resto de passar. Pessoas como aquele desembargador, essa juíza,
o cara que morava no condomínio, toda essa gente usa isso, usa esse acesso privilegiado como uma barreira. Você precisa vencer essa barreira para aí sim se tornar cidadão. Mas você vê, como é que alguém se impõe diante do desembargador? Né? Como é que você consegue isso? Chegar lá, bater o pé, peitar o juiz e dizer para ele: você vai me respeitar porque eu sou cidadão tanto quanto qualquer outra pessoa. É uma coisa difícil de se fazer. Não é tão simples. Né? E muita gente fala, por exemplo, em meritocracia, esse tipo de coisa. Não, se você quiser, você consegue. Basta você correr atrás. Como é que você consegue, como é que você pode culpar alguém que não é capaz de vencer essa barreira? Como é que a gente pode atribuir tão rapidamente, tão facilmente responsabilidades, né? A culpa para uma pessoa que não tem essas ferramentas, ela não teve a chance, ela não teve a possibilidade de desenvolver essas ferramentas. Né? Não corre atrás dos seus direitos porque você é vagabundo. Se você quisesse, você ia lá. Né? Nós temos esse discurso pronto muito facilmente. É muito interessante ficar atento a esse tipo de coisa, né? Entender qual que é o papel do direito na nossa sociedade. E na emergência de novos sujeitos do direito, porque, né, e esse é o tópico que a gente está discutindo, vejo que até outro dia, uma enorme quantidade de pessoas não era sujeito de direito. Por exemplo, quando eu falei aqui do Brasil que legalizava, né, que tinha dentro do seu ordenamento jurídico a previsão de escravidão. Você podia comprar e vender pessoas por contrato. Né? Toda a população negra brasileira estava fora da ideia de cidadania, não eram cidadãos. Não é verdade? Mas mesmo muito mais recentemente, né? Quando que as mulheres tornaram-se cidadãs? Você vê, outra parcela imensa da população brasileira estava fora do conceito de cidadania. Até recentemente não, mas até algumas décadas atrás, uma mulher que quisesse viajar para fora do Brasil tinha que ter uma autorização no passaporte do marido. Ou seja, o marido escrevia lá que autorizava a mulher a viajar e voltar para o território brasileiro. Ou seja, a mulher não era cidadão, estava fora do conceito de cidadania, ou pelo menos não tinha cidadania plena. Só com a Constituição de 88 que a gente passa a ter um conceito de cidadania ampliada. Mas mesmo para outras pessoas que em tese o direito deveria valer, ele não valia e vale hoje apenas de forma condicional. Por exemplo, pessoas que moram na favela são cidadãos? Têm direitos? São tratados de forma igual a gente que não mora lá? Pela polícia? Pelas autoridades em geral? Pelas pessoas que são responsáveis, por exemplo, por lojas, né, que na hora que pede o endereço da pessoa, está vendendo um negócio, vai vender a prazo e tal, vai fazer um boleto para a pessoa pagar, aceitar o endereço e mora lá na favela. Né? Esses lojistas tratam igual pessoas que moram em regiões diferentes das cidades? Então você vê, mesmo hoje, essa ideia de cidadania é uma coisa muito mais limitada do que se imagina. Dependendo de onde você mora, dependendo da cor da sua pele, né, as coisas funcionam muito diferente. E tem até outros elementos que a gente poderia discutir, e a gente vai fazer essas discussões, né, ao longo do curso. Espero que a gente consiga ter mais interação mais para frente. Mas, por exemplo, né, agora 9h20, agora. Mas se 1h da manhã eu quiser sair, né, usando pela short, camiseta aqui, para andar aqui em volta de casa, para onde eu quiser, caminhando no meio da noite aí, o que me impede de fazer isso? Né? Eu saio tranquilamente, não tenho medo nenhum. Mas uma mulher, vocês mulheres, vocês meninas, vocês saem 1h da manhã para andar e para qualquer lugar, sem parar para pensar, não posso ir para tal lugar porque pode ser perigoso, né? Porque você pode ser estuprada, pode acontecer alguma coisa. Ou até, nossa, o que vão dizer, né? Eu saindo aqui de casa 1h da manhã para ir passear. Mas eu posso, como homem, fazer isso para o que eu quiser, não estou nem aí. Talvez
né, se eu morasse num bairro perigoso, né, numa área perigosa da cidade, talvez aí sim, né? Mas aí você vê, aí tem a condicional de lugar. Pelo fato de que eu morasse em tal lugar, eu não poderia sair. Mas se eu não tiver isso, eu saio e eu ando tranquilamente. É, por exemplo, chamar aí um colega de trabalho, né? Ou até mesmo para chamar o professor para sair tomar um café, né? A rigor, qual que seria o problema? Né? Duas pessoas adultas sair para bater um papo, conversar tranquilamente. Eu não estou falando de dar em cima, né? Não estou falando de, vou sair e vou meter com o professor. Não estou falando disso, né? Para usar para escrachar de vez. Não, eu estou falando assim, uma situação em que duas pessoas poderiam perfeitamente, né, marcar um encontro informal e sair para bater um papo, como você faria com qualquer colega de trabalho. Mas mulheres chamam colegas homens de trabalho para ir tomar um café, tomar essa iniciativa. Por exemplo, vocês imaginam uma mulher, entre vocês aí alunas, chamar o chefe para ir, sei lá, jantar. Porque você quer conversar, bater um papo, acha que o cara é bacana, não tá dando em cima, não quer nada. É só chamar uma pessoa legal para ir sair e conversar, bater um papo, ter um final de tarde, né, bacana. Não, mulher não faz isso. Então você vê a série de limitantes, de limitações. Uma mulher, ainda que isso não seja proibido pelo direito, ainda que ela em tese esteja os mesmos direitos que o homem garantidos por lei, né? Cidadania vale para todo mundo, mas ela tem de verdade o direito de vir, direito de sair a hora que ela quiser, né? Não tem. Tem direito, inclusive, de chamar alguém para sair a hora que ela quiser? Não tem. Tem essas coisinhas básicas formais. Mas vejam como, por exemplo, isso influencia. A Gabriele colocou aqui, tá querendo aumento no salário, tá querendo nota, não sei o que, tá. É isso, exatamente isso. Agora, veja como isso influencia negativamente, por exemplo, a carreira das mulheres no trabalho. Porque um homem pode perfeitamente, né? O cara, né, tem uma relação bacana com o chefe, chama, né, pra ir pra putaria, o cara chama pra sair tomar umas brejas, não sei o que, tá. Então o cara vira amigão do chefe, não nem porque queira nada, né? Porque queira, né, puxar o saco, nada disso, né? Porque você não tem nenhuma limitação, assim, nossa, o que ele vai achar se eu chamar ele para ir tomar uma cerveja? Não, o cara chama, o cara faz, aí o cara acaba naturalmente se aproximando do chefe, não porque esteja manipulando, não porque esteja fazendo não porque esteja tentando construir aí, né, alguma relação, nada disso, porque simplesmente porque tem liberdade naturalmente para fazer isso. Aí os caras chamam, os caras saem, né? Vai pra putaria, vai pra balada aí no final de semana, essa coisa toda. E a mulher não pode. E pelo fato de que ela não pode, vejo que ela tem uma relação de menor proximidade, muitas vezes, com o chefe. Aí, na hora que aparecem chances, às vezes até de promoção, coisas do tipo, aí quem que a pessoa que exerce uma postura de chefia tende a lembrar mais, né? Aquela pessoa que está mais perto, que é mais chegada, essa coisa toda. E mesmo um encontro do tipo, né, jantares da firma, essa coisa toda. É muito comum que, por exemplo, a mulher fique em casa, né? Se um casal trabalha na firma, às vezes a mulher fica em casa, não acharam babá, a mulher fica em casa cuidando dos filhos, o homem vai lá pro happy hour da firma, da repartição, de seja lá o que for, né, da empresa onde trabalham. Então, os homens acabam sendo muito mais livres para estabelecer interações sociais que fogem, às vezes, até do ambiente do trabalho, e com isso consegue ter muito mais chances. Né? Porque eu não tenho que me preocupar com, né, eu puxei conversa com o meu chefe, mas ele não vai achar que eu estou dando em cima dele. O homem não tem essa preocupação. O homem pode fazer um monte de outras coisas porque ele simplesmente tem essa liberdade natural de poder fazer que a mulher não tem. Cara, veja como isso impacta o mercado de trabalho, como isso impacta relações sociais, como isso prende muitas vezes a mulher em casa. São questõezinhas banais que não constam na lei, isso não está escrito em lugar nenhum, não tem nenhuma regra que diga que uma mulher não possa chamar, né, um cara qualquer que ela ache legal, né, bacana, para ir bater um papo, tomar um café, sei lá, jantar, seja o que for.
Mas ela não faz. Por quê? Porque existe uma regra não escrita que acaba limitando muito isso. Então, vejam então o impacto das nossas regras não escritas na vida das pessoas. Né? E onde é que está escrito isso na Constituição? Onde é que está isso no Código Penal? Não está em lugar nenhum do direito. Não no direito escrito. Veja a importância, então, da gente fazer essa discussão sobre a sociologia jurídica, para entender as nuances do direito, mesmo quando esse direito não está escrito em lugar nenhum. Vocês viram a importância de fazer essas discussões? De entender, por exemplo, essas diferenças em relação de gênero e por aí vai? É absolutamente fundamental compreender isso. Né? Compreender aquilo que não é óbvio, compreender aquilo que não está escrito. E como isso afeta a vida das pessoas. Muitas vezes isso afeta muito mais justamente do que a regra formal, do que a regra positivada. Né? Nós vamos falar também sobre a relação entre direito e desenvolvimento econômico, né? Essa ideia da previsibilidade das relações jurídicas e desenvolvimento econômico, né? Direito contratual. Vamos falar também sobre sanções legais, né? Sobre o que é uma pena, como é que se aplica a penas, discutir um pouco isso. Né? Vocês sabem que, por exemplo, que uma sanção legal não precisaria necessariamente ser uma sanção negativa? Por exemplo, vocês já leram As Viagens de Gulliver? Aquele livro infantil, As Viagens de Gulliver, vocês já leram? É muito interessante, né? Em Lilliput. Né? Então vocês vão ter lá o autor falando sobre diversos tipos de sociedades diferentes, completamente, né, imaginadas, aquela coisa toda. Vocês se lembram daquela situação em que eles descrevem interações de tipo legal, não só como sendo sanções negativas, mas, por exemplo, numa das sociedades que descrevem lá, as pessoas têm prêmio por bom comportamento. Então, se você é um mau cidadão, você vai ser punido por isso. Mas se você for um bom cidadão, o bom comportamento vai ser premiado. Seria como se você deve e não paga, o seu nome vai para a lista de devedores. Mas se você paga direitinho suas contas, o seu nome vai para um cadastro positivo. Vocês se lembram disso? O tal do cadastro positivo, que no fundo nunca pegou. Aí o seu nome vai para a lista dos bons pagadores, aí você terá privilégios, né? Terá benefícios, na verdade, por ser um bom pagador. São formas de sanção. Você penaliza quem transgride e beneficia, né? Premia quem age dentro da regra. São duas formas de sanção. Então, sanção não é só pena, não é só penalidade, não é só castigo. Embora, em geral, na nossa sociedade, baseada nos nossos valores, a gente só entende pena como só entende sanção como castigo, como pena. E não é assim. Sanção legal pode ser um monte de outras coisas. A gente vai fazer também essas discussões. Outro livro interessante que a gente vai ler é O Processo, né, do Franz Kafka. Então já busquem aí nas suas bibliotecas, se vocês não tiverem, né, adquiram um livro que é muito interessante, ou baixem, né, se for difícil comprar, né, pesquise ele na internet e baixe um PDF. É um livro muito interessante, muito importante. É um grande clássico da literatura universal, assim como Alice no País das Maravilhas. Né? E ele discute alguns elementos jurídicos muito interessantes de um jeito muito diferente daquilo que a gente está acostumado. Né? Então eu vou deixar que vocês leiam, se vocês ainda não leram, para ter a primeira impressão, né, baseada na própria leitura. Mas a discussão que a gente vai fazer em relação a esse livro é muito interessante e muito importante. Eu vou colocar depois lá na plataforma do Moodle, ok? É do Franz Kafka. O livro é do Franz Kafka. Então, é um classicão aí da literatura universal. E, concluindo, a gente vai falar também sobre o moderno e o pós-moderno no direito. Eu não sei nem se a gente consegue chegar lá, né? Porque a quantidade de aulas precisaria ser grande para a gente dar conta de todo esse material. Porque vocês vejam, a gente já fez muitas discussões sobre direito moderno, direito antigo, né? A transição para o ponto que a gente está hoje já e tal.
Mas veja que a gente vive num momento histórico em que a gente já está questionando essa ideia de moderno e contemporâneo e indo para outra coisa, chamada de pós-modernidade. Né? Vocês têm exemplos do que seriam essas relações de moderno e pós-moderno no direito, essa ideia de pós-modernidade afetando relações jurídicas e judiciárias do mundo atual? Vocês conseguem pensar em algum exemplo de pós-moderno influenciando o direito hoje? Então, um exemplo, né? Vou me antecipar aqui a vocês e mencionar um exemplo interessante disso. Fake news, elas estão longe de ser uma coisa recente. Isso existe desde há muito tempo. Mas as redes sociais são uma coisa muito recente, né? E as relações dessas novas mídias, as relações das redes sociais com essa coisa antiga, né, que são notícias falsas, a manipulação, né, de dados, a invenção de mentiras para circular por aí, criou uma explosão de um monte de coisa que a gente não entende direito e não sabe nem como lidar com isso. Você vê, todo esse debate sobre criminalização de fake news, como combatê-las e tudo mais, tem a ver com essa ideia de pós-moderno, ver que as nossas leis já são insuficientes, as nossas ferramentas são insuficientes para lidar com isso. A gente precisa criar novos instrumentos. Vê, a tecnologia moderna criou uma série de inovações que a gente precisa redefinir, então, a própria maneira de lidar com o conceito de propriedade, por exemplo. Alguém aqui joga esses jogos online aí, qualquer um que seja, né? Ter conta, ter lá um personagem no mundo alternativo. Alguém joga aí esses jogos que você consegue comprar coisas dentro do jogo, comprar armas, comprar ferramentas, comprar moedas, comprar seja lá o que for, né? Eu atualmente não tenho muito tempo para isso mais, mas eu jogava bastante antes, né? Jogava alguns jogos online. Eu gostava muito de um jogo chamado Archlord. Jogava bastante o Assassin's Creed, né? Tem umas versões modernas aí que eu tô louco para jogar. Mas o pessoal tem jogado bastante esses Fortnite da vida, essas coisas. Tem o World of Warcraft, né? Que eu joguei muito pouco, né? Mas você pode comprar, por exemplo, nesses jogos, né? Você tem conta, você compra coisas lá dentro e tudo mais, você faz os trades dentro do jogo. E veja que coisa interessante. Se você roubar alguma coisa dentro desse ambiente virtual de alguém, isso é roubo? É crime? Você pode processar alguém, você pode chamar a polícia porque foi roubado? Alguém roubou uma espadinha sua lá dentro, ou seja, alguém roubou bits e bytes? Não? Não é crime? Não é roubo? Mas como não? Paguei com meu dinheiro. Trabalhei dentro do jogo, passei horas e horas trabalhando lá dentro, né, farmando no jogo para achar um item especial. Aí fui vender para um fulano, o vagabundo, na verdade, achou uma ferramenta de hack lá e me roubou. Ué, o cara roubou a minha propriedade, eu trabalhei para isso, ou paguei com dinheiro para obter aquele bem, embora seja o bem virtual, e como isso não pode ser considerado roubo? Não é? É claro que é crime, é claro que é roubo. Mas você vê, a gente ainda está refazendo essa discussão, porque a nossa ideia de propriedade está voltada para aquilo que é palpável. Mas como você pode achar que isso é diferente, por exemplo, um item raro que eu tenho dentro de um jogo e que vale para mim muita coisa, que vale dinheiro, tanto que eu vendi para alguém dentro do jogo, mas eu poderia vender por fora do jogo também, cobrando dinheiro por isso. Como isso pode ser diferente de você roubar de alguém bitcoins, que é algo que só existe no meio virtual, mas que tem valor. E se eu roubar uma carteira de bitcoins de alguém, não vem a polícia meter o pé na porta da minha casa e me levar na cadeia, né? Interpol e o caramba, o que diferencia o item raro dentro de um jogo online de uma Bitcoin, em termos de valor? O que vocês acham?
Viu como é complicado isso? Como isso seria diferente, por exemplo, de eu hackear a conta do banco de alguém e roubar o dinheiro dele? Porque a pessoa depositou o dinheiro lá, por exemplo, eu tenho a conta no Banco do Brasil, transferi para uma conta no Sicoob. Eu abri aqui o meu aplicativo, fiz a transferência, fiz lá um TED. Aí alguém tem acesso a, sei lá, ao telefone aqui, eu tô lá numa festa, por exemplo, não sei, alguém deixei ali o meu celular aberto, né? Por uma razão absurda, resolvi checar, né, o saldo da minha conta, sei lá, alguém toma meu telefone, dá uma roubadinha ali, transfere para a conta de outra pessoa e tal, e eu perdi o meu dinheiro. Ou hackeou, invadiu a minha conta, roubaram, né, o meu dinheirinho que estava numa conta. É um dinheiro que eu transferi virtualmente de uma conta para outra e alguém rouba o dinheiro virtual, né, o dinheiro que eu transferi virtualmente de uma conta. E tá lá. E se alguém rouba o dinheiro da minha conta bancária, uma conta digital, por exemplo, isso não é roubo? Isso não é crime? Né? Sim, com certeza. Então vocês vão ver que a definição da ideia de propriedade, daquilo que é certo e errado, a definição da ideia daquilo que é roubo, daquilo que é passível de coerção judiciária, vem sendo redefinida com o próprio avanço da tecnologia. Por exemplo, a nossa noção de certo e errado. Por exemplo, os algoritmos que o Google, que o Facebook usam para que você possa ter acesso a notícias ou acesso às postagens das pessoas ali nas redes sociais. Veja a influência que isso tem, por exemplo, em contexto eleitoral, né? Alguém que gosta daquelas páginas da desgraça, né? Aqueles blogueiros loucos ficam vomitando ódio, racismo, intolerância, preconceito. Se você procura isso na internet, depois você só vai ver isso. Se você procura isso no YouTube, se você procura isso no Facebook, você só vai ver isso. Né? Você vai ter uma retroalimentação que as suas redes sociais vão virar chorume. Né? Vão virar uma coisa que derrete e que fede aí na tela de vocês. Então, mas isso não influencia depois toda uma visão de mundo, isso não influencia como as pessoas votam, isso não influencia a própria noção da realidade, isso não tem um impacto político enorme, a ponto de, por exemplo, ter às vezes até que ser regulamentado, né, até por legislação eleitoral e tudo mais. Você tem que proibir um aplicativo de mandar mensagens em massa, porque isso pode ter impacto em eleições, essa coisa toda. Você vê, direito eleitoral vem mudando, então as nossas ideias daquilo que pode ser regulamentado pelo direito vem se transformando muito. E a gente está num ambiente agora que esse conceito, esse contexto virtual precisa ser rediscutido. E nessa toada, as nossas próprias leis precisam ser refeitas e ser repensadas. Certo? Ok? Tudo certo até aqui? Muito bem. Então, pessoal, pensando um pouco da natureza da sociologia jurídica, então ela examina as causas e os efeitos, né, das normas jurídicas, certo? Então, se a gente fosse pensar uma definição do que é sociologia jurídica, ela seria a ciência ou campo do conhecimento jurídico que examina as causas sociais do direito e os efeitos sociais do direito, ou seja, de onde vem o direito, qual é a lógica a partir do qual ele é formado e quais os impactos da aplicação dessa norma na vida das pessoas. Ok? Então a sociologia jurídica, obviamente, não vai ficar discutindo, né, o conteúdo do texto legal. Isso é assunto, isso é matéria para as disciplinas mais específicas. O que a sociologia jurídica faz é entender a razão de ser das normas jurídicas e o impacto dela na vida das pessoas. E as disciplinas jurídicas, né, as disciplinas do curso de Direito, essencialmente elas estão orientadas para isso. Né? Você tem duas naturezas de disciplinas. Aquelas que privilegiam a normatividade
e a forma da lei, né, e do sistema legal, e, portanto, tem um viés mais prático e técnico. E um outro viés é aquele que é voltado para a compreensão do funcionamento e da natureza do sistema, das instituições e da própria dinâmica da criação e da aplicação dessas regras. Certo? Opa! Esse aqui é o livro que eu vou indicar para vocês, né? Sociologia e Direito, textos básicos para a disciplina de Sociologia Jurídica, do Cláudio Souto e Joaquim Falcão. Tudo isso eu vou colocar depois na plataforma Moodle lá para vocês terem acesso, certo? Então já saibam qual que é o livro. É esse aqui. É um livro muito interessante porque ele é uma coletânea com diversos textos jurídicos de muitos autores fundamentais e de várias épocas diferentes. Então é um livro e cada capítulo dele é escrito por um autor diferente. Obviamente, né, como são autores antigos, então isso é um livro que foi organizado por autores que pincelaram textos jurídicos importantes, interessantes e fundamentais e juntaram todos esses textos na forma de um livro. Esse formato de coletânea é excelente porque permite a gente ter contato com diversos autores distintos e que definiram a forma do direito e do estudo do direito ao longo do tempo. Ok? Pessoal, tinha mais um assunto que eu queria discutir com vocês. Minha voz já que está acabando, já a energia já está reduzindo, então a gente discute esse tema do direito natural e do direito contra a construção social na próxima aula, certo? Ok? Então, semana que vem nós vamos fazer aí uma nova discussão. Eu vou colocar esse material e outros assuntos para a gente interagir também lá pela plataforma. Então é isso, pessoal. Boa noite. Obrigado aí pela atenção de vocês. Tenham um excelente final de semana e a gente vai conversando, certo? Abração, tchau para vocês. Até a próxima.